Agora vamos dar uma olhada aqui nos meus amplificadores. Não sei se vocês perceberam, mas o meu amplificador, o meu gabinete, ele é de madeira, ele não é de metal. Todos eles são assim. Os gabinetes são tudo de madeira. Eu fiz esses gabinetes aqui, agora aqui na frente eu botei uma chapa metálica. Essa daqui é de metal mesmo. Olha, a aranha fez casa aqui, não sei se está dando de ver no vídeo, não dá de ver. Mas as aranhas ficam trabalhando aqui, porque fica um tempão aqui coberto. Tá bem empoeirado, né? Porque isso aqui fica coberto um tempão. Geralmente eu só limpo quando eu tiro para fazer alguma manutenção. É só como tá de poeira aqui. Bastante. Então, o que que acontece? Esses amplificadores, eu fiz eles, projetei eles para suportar muito desaforo. Questão de respingo d'água e um monte de outras coisas que podem acontecer. Eu já toquei em ambiente sem cobertura, que do nada deu uma chuva considerada e molhou praticamente todo o equipamento, incluindo aqui os amplificadores. Só cobriu o processador de áudio aqui com plástico aqui em cima mesmo. Mas o som não deu nenhum problema. Então esse daqui é um som que é feito para aguentar desaforo. Porque se não for, não compensa. Aqui, ó, a configuração de volume. Essa configuração de volume tá aqui para casa, né? Que quando as meninas, eu mesmo, que a gente fica estragando algumas músicas no karaokê, para não ficar aquele som muito forte, ó. O médio grave, ele fica nessa posição de volume, mas quando eu tô tocando mesmo no ambiente maior, ele fica aqui, ó, bem no meio, que dá muito médio já, mas aqui em casa ele fica nessa posição. Esse daqui nem precisa aumentar mais do que isto, porque as cornetas são extremamente barulhentas. E o agudo também é a mesma coisa. Nessa posição aqui tá perfeito. Então, nós temos aqui, eu tenho um amplificador com gabinete com dois amplificadores independentes, né? Um amplificador estéreo. Ele manda, no momento ele está mandando 300 watts RMS por canal. Só que eu vou aumentar mais essa potência. Eu vou trocar o transformador por uma fonte chaveada mais potente em breve, para ele ficar mais potente, para ele enviar pelo menos 450 watts RMS por canal, que é para alimentar as cornetas e os super tweeter, né, para ficar melhor ainda a pressão sonora. Neste meu médio grave, eu tenho uma potência total aqui de 800 watts RMS. Eu vou aumentar ela um pouquinho mais, eu vou aumentar ela para 1200 em breve. Só que eu vou ter que trocar os gabinetes, porque eles não vão comportar todo o circuito aqui dentro deles. E aqui neste meu grave, eu tenho uma potência RMS de 12.000 watts RMS para trocar os meus 3 graves. É uma potência que ainda está abaixo do limite dos alto-falantes, que junto eles somam em torno de 2.500 watts. Mas só que isso daí não é problema, porque a potência de pico geralmente ela é o dobro. Isso daqui consegue lançar para o meu sistema até 4.000 watts de potência de pico. Esse daqui ele consegue lançar até 1.600 watts de potência de pico. E esse aqui, cada canal consegue lançar até 600 watts de potência de pico. Então é uma potência que faz o meu som tocar com muita qualidade e pressão também. E outro detalhe, eu sou técnico em eletrônica, em áudio também, áudio analógico no caso. E outra questão, eu fiz todo o sistema desses amplificadores, foi eu mesmo que fiz, eu montei todos. Enrolamento do transformador desse aqui foi eu mesmo que fiz. Esse outro aqui também foi eu mesmo que fiz. Esse daqui já está com uma fonte chaveada. Uma fonte chaveada que oferece, ela trabalha em 60 volts e oferece uma corrente de até 50 amperes. Então é uma potência muito alta, né? E como esse amplificador trabalha em 1.3 ohm de impedância, é uma impedância muito baixa. Então, ele trabalhando em 1.3 ohm de impedância, é necessário que ele tenha uma corrente alta e uma tensão elétrica mais baixa, um pouco. Por quê? Porque como a impedância é muito baixa, a corrente que circula pelos alto-falantes é muito alta. E se
Como uma está em função de outra inversamente proporcional, no caso corrente e tensão, então não preciso que este amplificador tenha uma tensão tão alta. Porque se ele trabalhar, supondo, com 90, 100 volts e uma corrente nessa magnitude, os meus alto-falantes vão fritar. Não vão suportar uma tensão tão alta com uma corrente também tão alta. Quanto menor a impedância, maior a corrente. Então, o meu circuito com 3 alto-falantes trabalha, que são 4 ohms, trabalha tudo em paralelo. E essa impedância cai para 1.3 ohms. É muito baixo. Então, esse amplificador ele consegue jogar um áudio e com muita boa qualidade para alimentar meus 3 alto-falantes. As ligações são individuais para cada alto-falante, justamente por causa da corrente que é muito alta. Então, o fio é bem curtinho e tem que ser um fio grosso para aguentar a pressão. E detalhe, esses conectores não aquecem. Os conectores não aquecem de jeito nenhum. Já fiz todo o teste mesmo em alta potência. Eles não aquecem, eles conseguem dar conta do recado. E eu uso fio de construção. Por que eu uso fio de construção? Porque são fios certificados. São fios certificados pelo Inmetro. Eles têm pureza de cobre, né, constatada. E oferecem um excelente tráfego de corrente e de tensão. Então eles são projetados para suportar muito baque mesmo de tensão e de corrente elétrica. Então é por isso que eu uso desse tipo de fio. Ele é muito mais barato e também consegue cumprir muito bem a função deles, que é de transmitir sinais elétricos com bastante qualidade. Então é por isso que eu utilizo esse tipo de cabo. Então é isso. Esse daqui é o vídeo sobre meus amplificadores de potência. É que eu ainda vou aumentar. Ainda vou aumentar mais a potência, que eu vou precisar também aumentar o tamanho do gabinete, que esse gabinete ele não é tão grande, ele não vai mais comportar quando eu fizer a modificação. Mas eu já estou planejando já fazer ainda este mês esta modificação desses amplificadores. Esses gabinetes aqui de cima vão ficar do tamanho desse gabinete do grave. E esse do grave aqui eu vou ter que aumentar um pouco mais ele também. Porque ele já está bastante cheio já por causa da fonte chaveada e também do próprio sistema de amplificação, que é bastante grande. Não é pequeno, que eles são todos classe AB. Amplificadores classe AB, realmente tamanho é documento. Por causa dos transistores de potência, né, das réguas de potência, das fontes que também são bastante grandes, né? Esse meu amplificador aqui, ele tem uma fonte, a fonte dele consegue suportar em torno de 1.200 watts RMS de potência, que ele está trabalhando só com, basicamente com a metade disso, aí 600 watts. Esse outro aqui, ele está com uma fonte que consegue suportar 12.000 watts de potência. E essa minha aqui, ela suporta, ela é projetada para suportar pelo menos 2.500 watts de potência. A fonte. Então, o meu sistema está bem servido de fonte. Eu só vou dar uma aumentadinha no sistema. Ele já tem um circuito bem robusto, justamente para que eu pudesse aumentar depois a potência. E de que forma que eu vou fazer isso? Adicionando os transistores na saída e em alguns casos, dependendo da circunstância, eu trocando a fonte. Nesse caso eu vou trocar desse daqui para colocar uma fonte chaveada, que ela é mais robusta. Ela suporta muito mais pressão do que a fonte convencional, né, que é feita de trafo. Porque a variação dela, depois que liga que ela está trabalhando em alta potência, é pouca. Então eu vou colocar. Deste daqui eu não vou porque ele está com muita sobra de potência. Então não precisa, eu vou deixar o transformador mesmo nele. Ele tem um transformador que se garante muito bem. Eu mesmo que enrolei esse transformador. Ele do médio grave, ele está trabalhando com 60 volts também na saída. E é um trafo bem grande mesmo. Inclusive ele dá aqui na altura do gabinete. Não sobra espaço aqui na tampa, porque ele é muito grande. Ele está ocupando quase a metade aqui deste gabinete. E aqui do outro lado está a régua de potência e os transistores e a placa também. E ele está ocupando um lado aqui. Por isso que está pequeno para ele. E nessa daqui também, como eu vou colocar a fonte
a fonte chaveada, ela vai ocupar um bom espaço. Metade do gabinete aqui ela vai ocupar só ela. Então eu preciso também ajustar, porque aqui a placa é dupla. Então eu tenho que aumentar, né? Para colocar também mais uns transistores aí. Para melhorar a questão da saída do áudio. É aumentar a potência. Então é isso, acho que é só isso. Qualquer dúvida é só comentar que eu tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pode comentar, curtir, compartilhar o vídeo, não tem nenhum problema. E eu vou preparar mais um vídeo sobre mesa de áudio.